Preservar o Gugu é preservar a identidade de Mariana, de Minas. Acho que representa o reconhecimento de uma história, de um patrimônio não oficial que nós temos e que é uma coisa importantíssima, porque lá começou Minas Gerais, né? Eles já praticavam a mineração de ouro. O bandeirante, o português, ele não tinha esse conhecimento. A partir do momento que começaram a trazer africanos, esse lugar começou a ser produtivo. Tem muita coisa pra gente descobrir ainda. Muita coisa mesmo. A história de Mariana está diretamente ligada à busca pelo ouro. E hoje eu vou conhecer um pouco dessa riqueza. Não da pedra preciosa, mas das memórias da primeira capital de Minas Gerais. Durante o século XVIII, o antigo arraial de Nossa Senhora do Carmo se transformou em um dos principais fornecedores de ouro para Portugal. A extração desordenada das pedras preciosas era realizada com o uso de trabalho escravo. Hoje eu vou conhecer uma região de Mariana que remete ao auge e à queda da atividade mineradora. Um antigo local de trabalho e moradia de milhares de escravos. Eram eles que detinham o saber, o conhecimento das técnicas necessárias, as várias técnicas necessárias para que esse ouro fosse recolhido, porque aqui as condições não eram favoráveis. No país de origem, eles já praticavam a mineração de ouro, muito parecida em alguns aspectos, né? Então, quando eles começaram a chegar aqui, aplicaram imediatamente as adaptações, óbvio, né, a condição, e esse lugar começou a ser produtivo. Seja enquanto conhecedor, né, da tecnologia necessária para essa exploração e também enquanto mão de obra, né, a força também, né, porque eram eles os braços que moviam tudo isso que a gente está vendo hoje. O Parque Paisagístico e Arquitetônico Morro do Santana, também conhecido como Gogô, foi criado por um decreto municipal em 2008. A área abrange 131 hectares e revela muitas curiosidades. A pouco mais de 3 quilômetros do centro de Mariana, é possível encontrar uma infinidade de minas desativadas, galerias, ruínas de moradias e inúmeros vestígios arqueológicos. Para vários pesquisadores, o sítio é considerado um dos mais importantes acervos da mineração brasileira. A gente vê aqui uma série de contenções, né? Esses muros, eles são colocados com aberturas em zigue-zague e isso permitia com que a lama que era jogada lá em cima juntamente com a água, ao descer ela tomava uma velocidade menor, o que permitia as pessoas dentro dessas grandes piscinas, né, tá ali separando o material da descartar do ouro. Nesse ponto do parque nós encontramos um artefato que foi muito utilizado na extração de ouro, o brunidor. Ô Paulo, como que esse brunidor era utilizado naquele momento? Bom, o brunidor ele é utilizado para triturar os minerais, né, os grãos de quartzo, os fragmentos de quartzo que tem o ouro associado. Esse material é proveniente, no caso aqui próximo, duas fontes. Nós temos uma mina subterrânea e temos alguns mundéus, uma sequência de mundéus que vão acumulando esse material.
Então, esses fragmentos de quartzo eram trazidos para cá, isso aí era triturado. Então, quer dizer, é um artefato que já faz parte do processo de beneficiamento, né? O que representa o tombamento municipal do parque? Acho que representa o reconhecimento de uma história, de um patrimônio não oficial que nós temos e que é uma coisa importantíssima, porque lá começou Minas Gerais, né? E aquela parte de cima, ela tem elementos ali que ela é um museu a céu aberto e tem que ser preservado. O parque fica em uma região mais elevada de Mariana. Logo que começa a subir, contemplo novas perspectivas da cidade e da bonita cadeia de montanhas. Essa trilha que serpenteia a parte mais alta do parque apresenta uma paisagem fascinante. Um largo planalto interceptado de forma abrupta por essa escarpa rochosa. E muito, muito verde. A área onde antes imperava a extração de ouro tem seu subsolo extremamente perfurado. São inúmeras galerias subterrâneas que se conectam e formam um percurso inusitado. Agora eu vou entrar numa mina onde se explorava ouro e minério de ferro. Aqui, a temperatura é bem diferente da área externa e a umidade é uma constante. Só para se ter uma ideia, mesmo nos dias mais ensolarados, a água verte das rochas. Paulo, como era feita a extração de ouro e minério de ferro nesse tipo de mina? Bom, as minas subterrâneas, elas eram escavadas no sentido de procurar os veios. Então, essas descontinuidades, onde surgiam eram depositados, né, os depósitos minerais de ouro, eles têm uma certa, digamos, uma certa fraqueza, né? Então, isso contribuiria, pelo menos, para direcionar os trabalhos. No caso aqui, a rocha, que é o itabirito, ele é um pouco friável, ele desplaca. Então, o fato, olha, ele é bastante... Ele desgasta com uma certa facilidade. Nós temos uma tendência a achar que as minas todas elas estão voltadas à mineração. Mas essa aqui tem algumas características que me fazem crer que ela inicialmente poderia ter sido, sim, voltada para a mineração de ouro, mas ela também, pelo fato de ter água no fundo, ter essa própria escadinha, ela ter, digamos, uma altura maior do que, em geral, né, do que o normal e a largura, eu imagino que ela serviria como uma fonte de um recurso hídrico, né? Uma fonte de água. Quanto mais adentro nos mistérios dessa rede escondida embaixo da terra, mais consigo imaginar as angústias e os desafios daqueles mineradores. Uma das formas de levar oxigênio para os trabalhadores daquela época e retirar minério era a abertura de dutos verticais. Eles ficaram conhecidos como buracos de sari ou sarilho. Alguns chegam a mais de 50 metros de profundidade. Com o crescimento do mato, várias dessas aberturas ficam encobertas. Ninguém sabe exatamente quantas são ou onde estão localizadas. Em uma caminhada de poucos dias por esse local, é fácil contabilizar dezenas de buracos como esse. Verdadeiras armadilhas
para turistas e visitantes desavisados. Na sua opinião, o que falta para explorar de maneira segura e consciente o parque? Vontade política. Porque o povo pode muito, mas o povo não pode tudo. A gente esbarra, sim, na vontade política de pegar e falar. Vamos fazer um plano de manejo do parque. Onde que entra no parque, qual é o caminho, as placas, onde que sai, alguém para ficar ali, que é parque municipal. Aí esbarra naquela coisa de interesse político. O Gogô também apresenta indícios de um marco da memória religiosa para a população de Mariana. Trata-se da igreja construída em 1712. A história do templo remonta um caminho longo e muito tortuoso. Nesse local ficava a antiga igreja Nossa Senhora do Santana. Ela era formada por uma estrutura bandeirista que utilizava madeiras e pedras em cantaria. Aqui, por exemplo, ficava o arco de entrada e mais ao fundo, o altar. Ela foi desmontada em 1968 em condições ainda pouco esclarecidas. Mas aonde foi parar essa igreja? O cara tirou uma igreja enorme. Aí fui pesquisar a história da igreja. Realmente existiu a igreja, tem o histórico dela. Aí eu comecei a conversar com as pessoas antigas de Mariana, inclusive até o falecido senhor Pacheco, que ele lembra do caso. Ah, não, essa igreja está lá em BH. Eu falei, o quê? Não, desmontaram aqui e montaram em BH. Aí que virou para mim uma reportagem jornalística. E um colega meu viu um jornal, que não sei porque eu coloquei de novo a foto da igreja. Um dia levei um jornal para ele, eu vou botar um jornal para você. Aí ele falou, não, eu conheço essa igreja, ela está aqui em BH. Eu falei, aqui em BH? Eu vou te levar lá. Aí me levou lá na UniBH e tá a igreja montada lá. Aí eu fui saber da universidade de lá, né, da UniBH. Eles falaram, não, aqui era a Sérgio da Mendes Júnior, nós compramos, já tinha essa igreja aqui, tem as fotos dela aqui. Aí eu discuti, aí comecei a mexer. Aí nós levamos os moradores do Gogô todo para ver se era igreja mesmo, porque segundo a Mendes Júnior, a UniBH, eles montaram a igreja, só que tiraram as partes de artes dela depois. Eles desmontaram de novo, né? E guardaram no galpão do FMG. Então o que ficou lá na UniBH era mais alvenaria, e algumas pedras. E a parte de arte, altar, banco, o teto, as colunas, tal, as pinturas, ficaram lá no galpão. Aí começaram a mobilização para trazer de volta. E o bispo falou ainda, o Dom Geraldo, bateu no sino, eu quero ver esse sino tocar lá no alto do Gogô. Então tá aquele empolgamento. E a prefeitura anunciou que ia construir a igreja. As peças da igreja chegaram em 2008, mas até agora continuam embaladas e guardadas no Centro de Convenções de Mariana. Enquanto esse patrimônio religioso não é remontado, alguns moradores do Gogô tentam fortalecer sua identidade cultural através do parque. Seu Salvador, o senhor mora aqui no bairro há mais de 45 anos, conhece tudo por aqui. O senhor acabou andando muito pela região e achando uma série de objetos que foram chamando a sua atenção, não foi isso? São coisas antigas que foram usadas na época da escravidão, e como os cachimbos, tinteiros, os cadinhos, que é de fundição de ouro, as balanças, os pesos e vários objetos que alguns a gente não sabia nem o nome. Esses objetos são muito importantes. Quando tiver refeita essa igreja, a gente colocar uma exposição para muitas pessoas que às vezes nem conhecem para que serve aquele tipo de objeto. Não só as pessoas que vieram nos visitar, como também da nossa comunidade, possa admirar esses utensílios que eles usavam na época da escravidão e que são coisas raras, que não se encontra mais em lugar nenhum. Tem muita coisa para a gente descobrir ainda, muita coisa mesmo. Pelos variados atrativos naturais, arqueológicos, históricos e religiosos, o Parque Morro Santana se apresenta como uma grande pedra preciosa ainda em estado bruto. É preciso lapidar e catalisar todo o potencial desse espaço. Preservar o Gogô é preservar a identidade de Mariana, de Minas, é saber de onde começou a nossa história, é divulgar todo esse conhecimento do passado, é conhecer nossas origens. E preservar isso aí é como a gente lembrar do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós.